Boa noite a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Que nesta noite possamos refletir um pouco sobre a família e o espiritismo. Gostaria de perguntar como é que está o som, a imagem, para desta forma a gente conseguir transmitir da melhor forma possível a importância de todos esses ensinamentos e a relação que existe e como o Espiritismo contribui para o esclarecimento de todas essas informações que envolvem a família. Vamos começar nossa atividade elevando o pensamento ao Pai, agradecendo por mais uma semana, dizendo muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade desta encarnação bendita, pelos nossos familiares, tanto encarnados quanto desencarnados, tanto os dos laços consanguíneos quanto os dos laços espirituais, que possamos dessa forma nos unir num só pensamento de agradecimento pela oportunidade reencarnatória e na família que o Pai nos deu nesta caminhada. Que assim seja. Família e Espiritismo. Vamos começar com a palavra gratidão. É fundamental agradecermos e desta forma começar nossa caminhada. Agradeço ao João, a Neuza e a todos os mais que estão chegando, que a gente possa, nessa noite, refletir um pouco sobre todos esses ensinamentos. Lembrando que a família é a unidade básica da sociedade. Na questão do Livro dos Espíritos 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Vejam a importância de estarmos juntos, caminhando, tendo exemplos entre seres afins, às vezes resgatando alguns desencontros da caminhada evolutiva, mas fundamentalmente há uma oportunidade de convívio mais próximo, e desta forma de resgate diante de alguma coisa, de alguns equívocos do passado. Algumas questões são interessantes a serem levantadas. Primeiro, gostamos da família que temos? Achamos que dá para melhorar as relações no núcleo familiar? Queremos buscar essa melhoria no convívio do lar? E o que o Espiritismo tem a nos ofertar em termos de ensinamento? Boa noite, Marcela. Bom, a família é mais que um agregado de pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa. É uma instituição de origem divina, já que ela está dentro da lei de reprodução. É uma instituição também que está alicerçada na lei de sociedade. Vejam como as coisas vão se organizando em termos de compreensão. Em cujo meio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento. Em ideais, sonhos, anelos, lutas e árduas tarefas, assim como aspirações, uma escola de aprendizagem e de reeducação para a edificação de um mundo melhor, Então, tudo isso é nos oportunizado para que a gente possa melhorar. Boa noite, Wesley. Então, a gente vai percebendo que hoje nós somos os orientadores. Amanhã, pela reencarnação, seremos os orientados. Portanto, não somos pais, estamos pais. Ser é algo permanente. A paternidade não é algo permanente, é momentânea enquanto estamos na Terra. Então, somos pais. Viemos, nos comprometemos com outros e assim, desta forma, vamos permitindo que eles retornem à pátria Terra também, Assim como tem a pátria espiritual, a Mãe Terra, pelas vias da reprodução. Então, estamos pais. E se nós estamos e não somos, nós temos que entender que
a gente tem que devolver para Deus aqueles seres que Ele nos permitiu estar, ou nos ofertou, para modelá-los, torná-los cidadãos de bem, pessoas que vão na direção de Deus, através do caminho que é o Mestre Jesus. A doutrina espírita vai nos esclarecer que os papéis são todos transitórios. Hoje somos veteranos nas lições da vida. Amanhã, novamente calouros pelos processos da reencarnação. Então, estamos sempre numa troca, né? Num encontro, né? Nessas múltiplas existências. Não são os pais quem criam o espírito de seus filhos. Eles mais não fazem do que fornecer as células reprodutoras, o espermatozoide e o óvulo. Do encontro dos dois, surge o ovo, que começa um processo de divisão e multiplicação por conta própria, já não mais depende deles, apenas da mãe como um local de abrigo. E isso é interessante para a gente poder entender por que os filhos não são nossas propriedades. Eles apenas nos foram confiados para que nós encaminhássemos eles para um mundo melhor, com valores, com atributos, desenvolvendo suas potencialidades. Então, esse corpo biológico que é necessário é fruto, sim, do encontro dessas duas células reprodutoras, uma do pai e uma da mãe. Auxiliar, isso sim, no desenvolvimento intelectual e moral dos mesmos, para fazê-los progredirem. Essa é a função dos pais, né? De estarem ali auxiliando no desenvolvimento de todas as potencialidades que o espírito possui. A finalidade da vida em família é, portanto, estreitar os laços afetivos e sociais, propiciar uma educação moral e espiritual. Mas na união do sexo, a par da lei divina material, que é a lei de reprodução, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um a amá-los, cuidar deles e fazer progredir. Junto vem todo o resto da família, né? Tios, avós, primos, irmãos. É muito interessante como o espírito chega sozinho, vai voltar para a parte espiritual sozinho, mas dentro do plano material quanto do espiritual, ele sempre tem vários outros seres à sua volta, né? Então, estamos sempre unidos com aqueles que nos são afins, seja de maneira positiva, seja de maneira não tão positiva assim. E aí tem uma passagem do Evangelho que chama sempre muita atenção, não tanto pelo questionamento, mas muito mais pela resposta. Numa passagem diz assim, Jesus estava reunido e sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora e mandam chamá-lo. E ele questiona, nesse momento ele não está questionando, na verdade ele está dando uma outra lição, ele está ensinando porque ele nunca perdeu nenhuma oportunidade de assim o fazer. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele responde, todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Vejam que ele mostra a importância da família universal. Descaracteriza a família apenas material e passa então a nos dar a projeção da família espiritual. E aí nós vamos passar a entender que não são os laços de consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações.
Após duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais, que são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. E as famílias pelos laços corporais, que se dissolvem às vezes já nessa existência. Se os espíritos não criarem nenhum anelo, não construírem nenhum afeto e as relações se mantiverem apenas na área da materialidade, eles não têm por que se procurarem, eles não têm por que se buscarem no plano espiritual. Então, os laços vão se romper naturalmente por aqui mesmo, porque não foi construído um laço mais forte. Bom, existe uma parábola de Lucas muito interessante chamada a parábola do pai amoroso. E aí Paulo, dessas cartas, né, ele diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Eu tenho que ser grato pela oportunidade reencarnatória. Eu entrei na fila, eu pedi para nascer, insisti bastante, e quem já teve a oportunidade de ler Os Missionários da Luz vai ver a complexidade que é uma encarnação. Uma reencarnação, ela é totalmente programada, não tem nada de improviso. Os pais são chamados, são convidados a aceitarem aquele espírito na sua caminhada, às vezes por amorosidade, às vezes por dívidas, seja o que for. Mas tem que existir um diálogo antes, uma proposta, um entrelaçamento de ideias, de comprometimento, para que desta forma, então, possamos caminhar numa só direção. Às vezes até as propostas são feitas, mas lá pelo meio do caminho, quando estamos aqui na Terra, acabamos desistindo de sermos pais biológicos. E aí o comprometimento volta, porque houve todo um planejamento para que esse espírito viesse e, infelizmente, demos para trás. E aí o que acontece? Se esse espírito tiver uma certa compreensão, uma certa maturidade, vai tentar ir por outras vias, vai tentar conversar com outros pais, tentar reencarnar de outra forma. Agora, se é um espírito que tem uma mágoa, uma tristeza ou algum desajuste conosco, ele vai ficar muito indignado e vai fazer cobranças. Como quem diz assim: você não se prontificou aí primeiro? Nós não combinamos que depois eu viria? Como que agora as coisas não dão certo? Como é que eu vou poder reencarnar? Então vejam que as relações, elas são muito claras. E a doutrina deixa isso mais claro ainda, permitindo ver o grau de proximidade e a profundidade das relações entre os seres. Seguindo nesse pensamento, vamos perceber que a família possui uma série de funções. Entre elas, a primordial, que é a biológica, né? Então, ali está presente a lei de reprodução. Há necessidade de termos estruturado para que tenhamos as células que irão formar os futuros corpos, nas quais nós poderemos estar, então, transitando aqui pela Terra. Vai ter a função de socialização, pelas relações que se estabelecem na mini-sociedade, que é o lar, e dali a gente vai aprender muitas coisas que levaremos para a sociedade maior, nos diferentes espaços que viemos habitar. Aí, nesse caso, no processo de socialização, a gente tem a lei de liberdade, a lei de igualdade e a lei de sociedade. Temos a função econômica, né? São indivíduos, têm suas produções a serem executadas pela lei do trabalho e de conservação, porque eu tenho que manter meu organismo em funcionamento, né? Essa morada que o Pai me deu para a minha evolução. Então, para conservar, eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter repouso, eu tenho que ter atividades mentais, eu tenho que desenvolver o meu cognitivo, a minha mente, né? Eu tenho que aprender coisas, eu tenho que auxiliar na vinha. Na cultural, a gente tem a lei do progresso, que é fundamental para a gente continuar na nossa marcha evolutiva.
Na psicológica, a gente volta a ter a lei de sociedade aí, mostrando os papéis que cada indivíduo desenvolve enquanto está aqui na Terra. E a espiritual, que vai levar em consideração tanto a lei de adoração, quanto a lei de justiça, amor e caridade, que envolve todas as outras leis morais. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Do tamanho que as famílias atuais estão, seriam 1 ou 2 pessoas, mas vamos continuar pensando que as famílias ainda são mais ou menos numerosas. Então, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, é ali que a gente vai, né, na nossa caminhada, seguindo um dia atrás do outro, aprendendo, reafirmando, desenvolvendo, os pais tentando auxiliar nessa proximidade com o Criador, usando o Mestre Jesus como caminho, né, através das diferentes concepções religiosas, importando sempre ensinar que o bem, a ação no bem, é a aplicação da lei do amor, que é a lei maior. Só o Instituto da Família pode educar, tendo como base a aceitação e valorização de seus membros. Se eu, dentro do lar, não estimular aquele serzinho de luz que veio para que eu possa auxiliá-lo nesse processo de modificação, de nova oportunidade, de reeducação, se é ali eu não o valorizar, ele já começa indo para uma sociedade que vai pedir uma série de habilidades dele deficitário. Eu tenho que ter um diálogo amoroso, mas isso não quer dizer que essa amorosidade ela vai ser de omissão, muito pelo contrário, ela vai exigir bastante disciplina, limites, respeito e responsabilidade. Eu estou construindo, auxiliando na reeducação desse ser, que muitas vezes escolheu justamente vir no meu lar, porque estava necessitado de uma série de orientações para refazer a sua caminhada. Enquanto, muitas vezes também, temos aqueles espíritos amigos que vêm para nos dar um apoio, para alicerçar o caminho que nós escolhemos na jornada. É muito interessante ver que, às vezes, o casal não consegue se entender. Às vezes estão até pensando em se separar. Na possibilidade da vinda de um ente de luz desse para habitar o nosso lar, tudo muda. É maravilhoso, as relações mudam, a perspectiva, os valores, a preocupação, tudo se modifica. E aí, aquela família se reestrutura. Vejam, então, tem várias coisas que podem acontecer. Então, podem vir espíritos que cabem aos pais encaminhá-los na direção de Deus, mas também podem vir espíritos que irão nos auxiliar na nossa união, na nossa fraternidade, no nosso respeito, na nossa união enquanto casal. Vejam a importância de tudo isso para todos nós. E a importância de estarmos sempre agradecendo. Porque alguém teve que nos ter deixado nascer. Somos todos não abortados. Então temos muito a agradecer. Diante de uma sociedade ainda sem uma ética em relação à vida humana, é muito importante que aqueles que estão tendo a sua oportunidade reencarnatória garantida velem pelas oportunidades dos demais. Estamos sempre de mãos unidas pela valorização da vida.
Ações para viver em paz. O que nós podemos fazer, né? O que a doutrina nos orienta com relação a isso para termos um ambiente do lar mais harmônico, mais sereno, mais equilibrado? Então, começar na intimidade do lar é a exemplificação dos princípios morais, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento, dentro e fora do lar. A fé espírita, no clima da família, e a fonte do espiritismo no campo social vão alicerçando essa vivência de paz. Vão nos ensinando a calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia, inicialmente em nós mesmos e depois perante os outros. Vejam que a família que ora unida, ela tende a ser mais harmônica, mais equilibrada, quando os pensamentos caminham na mesma direção. Respeito, dignidade, responsabilidade, valorização de seus membros. Tudo isso é uma construção que não acontece de uma hora para outra. A humildade constrói para a vida. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes nem medo, nem fantasias, é importante para que ela cresça de maneira saudável e unida aos demais semelhantes. O lar é a escola primeira. Converter, portanto, ele em santuário familiar, em dispensário de socorro aos menos felizes, é fundamental, pois só o exemplo arrasta. Onde que eu vou aprender a fazer o bem? Claro que o espírito tem a sua bagagem, lembra-se, né, na sua essência, dependendo da sua evolução, que a lei de amor, fazer o bem sem ver a quem, é o que rege a nossa evolução, mas é fundamental também que eu entenda que se a família não der esses exemplos de ajuda ao próximo, aonde que eu vou aprender isso? Socialmente, dependendo da concepção religiosa que eu estou, do movimento que eu entro, das amizades que eu vou ter. Mas eu também posso estar dentro de uma família extremamente individualizada, ou melhor, individualista, em que só me ensine a ser da mesma forma, a não partilhar, a não trocar ideias, as minhas serem sempre as mais importantes. Então, usem a base da família é fundamental. A escola não educa, a escola auxilia no processo da educação que os pais dão em casa. Ali tem várias pessoas, com várias formações, com várias formas de pensar e agir. Então, o conhecimento, junto com as ações e a modelação do caráter, vai se fazendo nos diferentes espaços, isso é real. Mas a base de toda a formação do cidadão, desde o dar bom dia, do pedir desculpas, está na família. Do respeitar o outro, está na família. Uma vez que isso está bem estruturado, socialmente fica bem mais fácil de conviver, de ser civilizado. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho no lar, com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando e irradiando bem através de preces e comentários em torno das experiências diárias, tanto com encarnados quanto com os desencarnados. É interessantíssimo entender que os espíritos amigos vêm até o nosso lar. O Evangelho é um convite ao Mestre Jesus, para que ele esteja conosco. E para isso, então, eu tenho que ofertar. Então, quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa
um templo de Cristo. Lembrando, todo filho é empréstimo sagrado, que deve ser valorizado e melhorado pelo amor dos pais ou responsáveis, para oportuna devolução para Deus. Sabemos que muitas vezes não são os pais que irão criar seus filhos. Às vezes serão parentes, às vezes serão pessoas que biologicamente são estranhas, através da adoção. Mas o importante é que família são aqueles que educam. E quando nós temos clareza disso, essa necessidade que muitos pais têm de ter seus próprios filhos, os biológicos, e muitas vezes não adotam porque não podem ter os biológicos, cai por terra, já que somos todos espíritos em caminhada evolutiva, então nós só dependemos de uma forma biológica para podermos aqui estar. Então, aqueles que se predispõem a permitir isso, é só louvores, é só agradecimentos, porque amanhã poderá ser a nossa vez de estar novamente na fila, aguardando a oportunidade reencarnatória. E lembrando sempre, né, que a fila é grande comparada com as encarnações, né? Então, é muita gente para reencarnar e se continuar nesse controle da natalidade de maneira absurda, que muitos casais só estão tendo um filho, como que nós vamos garantir o nosso retorno? Vai ficar meio complicado. As pessoas não pensam muito sobre essa ótica, mas uma geração compromete a próxima. Então, ninguém diz que você precisa voltar a ter 10 filhos, como era no passado. Mas a diminuição drástica também leva a um convívio social menor. E a depositar nesse único filho, às vezes, uma sobrecarga absurda, né? Fora a própria solidão. E aí vamos lembrar de outra passagem do Evangelho para encerrar depois com a nossa prece. Deus perguntará: que fizeste dos filhos que te confiei? Os transformaste em pessoas de bem? Essa resposta é que vai ser a nossa principal bagagem no retorno à pátria espiritual. E aí que bom, se a gente puder dizer, sim, transformei numa pessoa de bem. Hoje, atua na vinha do Pai, de uma maneira muito clara, espalhando amor, otimismo, esperança, alegria de viver a todos os irmãos que encontra pelo caminho, porque foi isso que ele aprendeu em casa. A cada um, segundo suas obras. O tema de hoje foi enriquecido com várias obras, que eu vou deixar de sugestões, a começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais, Vida e Sexo, Pão Nosso de Emmanuel, Palavras de Emmanuel, O Consolador, Laços de Família e Lampadário Espírita, Para Uso Diário, Casamento e Família, Vereda Familiar, SOS Família, Amor, Casamento e Família. Então, os espíritos nos brindaram com muitas coisas sobre família. Não só essas são só algumas, mas tem muita obra que a gente pode estar lendo e que vai nos ajudar muito a clarear nossa ação. Uma delas, nossos filhos são espíritos. Vai descortinar uma série de possibilidades à nossa frente e à nossa responsabilidade. Vamos, então, agradecer ao Pai pela oportunidade que tivemos de aqui estar. Espero, de alguma maneira, ter contribuído com as reflexões sobre família e espiritismo na noite de hoje. Agradecer a essa casa que me acolhe, né, com tanto carinho, todos os meus amigos, que é o Paz, Amor e Caridade. Só tenho também a agradecer. E neste instante, elevando o pensamento ao Pai, dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz, muita luz. Ótimo fim de semana a todos.